Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, a vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela TV, estamos fazendo chegar até a sua essa liturgia desta quinta-feira, da 14ª semana do tempo comum, onde vemos numa continuidade desta semana, trazendo uma catequese litúrgica, onde revisitamos durante todos os dias desta semana até o dia de hoje, trechos do livro da profecia de Oséias, onde o profeta vai nos ajudar a perceber como anda a nossa relação com Deus, dando exemplos do seu tempo e direcionando aos seus da sua época, fazendo-nos então ter uma breve atualização deste texto, colocando para nós o caminho a seguir, buscando uma fidelidade ao Pai, ao nosso Deus. Oséias, ele está nos ajudando durante toda esta semana, nas primeiras leituras, a voltar a atenção para a figura de um Deus único, que é Pai, misericordioso e que muito nos ama. E que, naquele contexto histórico, do tempo de qual foi escrito este livro, havia também uns sentimentos muito humanos escritos, pois Deus queria que toda a humanidade pudesse viver com Ele a dimensão esponsal, como Ele sendo o marido e a humanidade, Israel, sendo esta esposa, para que pudesse viver esta unidade. Mas, infelizmente, a humanidade começa a ser atraída por outros amores, para outros deuses, buscando culturas pagãs, desviando do caminho, destronando o Senhor nosso Deus do centro de nossas vidas. Em outras palavras, talvez para nós cristãos, foi preciso observar o primeiro mandamento da lei de Deus, onde convidamos a todos a pensar e a refletir neste momento. Tenho amado a Deus sobre todas as coisas? No livro da profecia de Oséias, vai nos fazer pensar durante esta semana, porque naquele contexto histórico, Israel começou a ser atraída por outros deuses pagãos e começou a agir segundo o modismo, a comodidade, sendo influenciado pela cultura pagã da época. Notemos que são riscos que hoje também nós, enquanto cristãos, em nosso tempo, corremos, de sermos seduzidos por outros tipos de deuses, deuses pagãos. Quantas vezes vivenciamos em nossa vida e na vida também dos nossos irmãos o nosso culto elevado a outros tipos de deuses criados pelo ser humano e destronando o Deus único e verdadeiro de nossas vidas. Assim acontece quando deixamos o lugar de Deus, pessoas, coisas, sentimentos muito maiores do que o Senhor. Oséias ainda vai nos ajudar a aprofundar-se, porque no primeiro momento, se a gente ler este livro de um impulso, vamos perceber características de um Deus também que é vingativo, punitivo, ciumento. Mas se olharmos num todo, vamos perceber que a imagem que Oséias vai trazer para nós é a imagem de um homem e de uma mulher que são felizes e unidos. E este homem será Deus, esta mulher será a humanidade, a igreja, Israel, em que devem viver esta unidade, nesta fidelidade um ao outro, para que pudessem então colher os frutos. Oséias também traz exemplos bonitos, trazendo a ideia de que quando isso acontece,
haverá frutos tão abundantes numa árvore. E essa árvore é a humanidade, é a igreja, pode ser nós. Quando vivemos esta fidelidade, esta unidade, este amor ao nosso Deus, não vamos dar espaço para o pecado, não vamos dar espaço para vivermos contrário à vontade do Senhor nosso Deus. E Oséias se torna brilhante ao nos ajudar a pensar nisso, fazendo-nos perguntar, e aí retomamos alguns trechos que ouvimos durante os dias que passaram. Será que esta videira que ele fala pode ser identificada comigo mesmo? Será que tem dado os frutos necessários? Ou eu tenho se assemelhado a alguns daquele tempo de Israel em que não tem dado bons frutos por causa da infidelidade? Em outras palavras, quantas vezes já vimos gente hoje em que esquece o Senhor único Deus e coloca a sua fé em superstições, em outras coisas que não podem se salvar, crendices, e cada vez mais vai se esvaziando aquilo que aprendestes. Nós somos cristãos católicos. Temos toda uma catequese que precisa ser resgatada. E nada mais propício neste tempo em que vivemos de pandemia, dentro dos nossos sociais, em querer aprofundar, conhecer, para que logo depois que tudo terminar, sairmos como as primeiras comunidades, cheios do Espírito para anunciar, para falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que estudamos, daquilo que a igreja nos repassou. E Oséias vai nos ajudar a pensar nisso tudo, e hoje especificamente, quando ele vai dizer sobre um tema muito propício e bem caro para nós, que é o tema da compaixão. Ele vai mostrar a figura de um Deus compassivo. Ele tem um coração que se compadece pela humanidade. Mesmo com tantos relatos que os profetas colocam naquele contexto em que para nós se soa estranha, de um Deus que é vingativo, de um Deus ciumento, de um Deus que quer chamar a atenção daquele povo para voltar a atenção para o caminho da verdade. Mas, por outro lado, é um Deus que se comove, um Deus que, ao olhar para nós, suas criaturas, olhando para a humanidade, que redimida, arrependida e quer voltar, ele se desdobra de amor e muda aquele sentimento para acolher aquele povo, aquela pessoa, a humanidade. Por isso, de uma forma bem poética e bem bonita, o trecho de hoje vai falando das recordações em que Oséias faz com que Deus tinha da humanidade, ou melhor, de Israel, que já amava, já cuidava desde pequeno, desde criança, e que já estava tudo dentro do teu projeto de amor, e que por livre iniciativa do ser humano, no decorrer da caminhada, resolve deliberadamente se afastar do Senhor. E o Senhor agora vai mostrando outras características, talvez não tão comuns, mas que apresentam no Primeiro Testamento, de um Deus compassivo e misericordioso. Um Deus que, a partir do momento daquele que volta, deixa todo o pecado para trás e se converte, recebe uma graça nova, recebe o teu amor, recomeça novamente a sua caminhada, para que possa viver nesses laços profundos do amor misericordioso de um Deus que nos ama. Por isso é preciso, então, buscar um caminho assim. E Oséias vai nos ajudando ainda a refletir.
Ele vai dizer, olha, abandone o sacrifício aos ídolos, abandone todo tipo de idolatria. Isso serve para nós hoje. Abandonemos as nossas idolatrias, as nossas superstições. Há outras coisas, pessoas que colocamos no lugar de Deus. O momento é agora. A oportunidade que temos é o momento em que escutamos a palavra e desejosos queremos nos colocar para a conversão, para aproveitar o momento da graça, para, livres de todo mal, recomeçar esta caminhada sobre a luz do Teu Santo Espírito. E assim, vamos percebendo que passo a passo, o profeta vai dando as suas palavras, os seus conselhos. Já é que aquele homem que fala em nome de Deus, ele vai orientando aquele povo para que pudesse então, tomando a decisão, livre pelo Senhor. Livre e colocando de forma amorosa à disposição de servi-lo, de amá-lo e recomeçar a sua caminhada. O trecho do Evangelho que hoje ouvimos traz também uma sequência de uma linha formativa que durante toda esta 14ª semana do tempo comum, a liturgia tem nos ajudado e instruídos em nossa fé. E o trecho de hoje vai nos trazer o tema da gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. E este tema da gratuidade vai nos ajudar então a pensar na nossa missão, na nossa vocação. Deus nos chama e nos convoca a servir no amor e vivendo isso de uma forma simples, humilde e gratuita. Interessante que estamos nos trechos do Evangelho de São Mateus, relendo a atividade pública e missionária de Jesus. Ele está em franca atividade missionária. Ele está indo a campo. Percebemos que nos dias anteriores, e de uma forma talvez mais cronológica do que cairológica agora falando, ele está neste tempo da sua atividade missionária. Ele vai para falar do Evangelho, falar das coisas do Senhor. Ele vai curar os enfermos, ele vai libertar as pessoas dos espíritos maus, por isso alguns tipos de exorcismos que aparecem. Ele vai trazer vida nova àquelas que estavam sem vida. E ele vai mostrando a sua atividade diante de uma humanidade em que estava sedenta de Deus e que também, nas suas palavras de ontem, como ovelha sem pastor, que precisava sempre de alguém para estar pastoreando, para estar cuidando, para trazer o conforto, para curar, libertar, para perdoar os pecados. E tudo durante esta semana percebemos esses episódios identificando com o Senhor, com o Messias, porque é aquele que veio para curar, libertar, perdoar pecados, trazer a vida. E aí percebemos passo a passo, Deus vai se revelando e dizendo, olha, isso tudo que eu vou fazer, eu vou precisar de colaboradores, eu vou convocar mais pessoas. E ontem a nomeação dos 12 foi assim, para que pudesse então dar continuidade, ir a este povão sedento do Senhor, para que pudesse fazer as mesmas coisas que o Senhor tem feito, fazendo as mesmas coisas para a honra e glória do Senhor, realizando os mesmos milagres, para que todos pudessem entender que aquele que vai em nome do Senhor faz em nome do Messias, em nome do Filho de Deus, e não por causa própria. E aí ele começa então a dar em princípio de um mandato missionário. Ele vai dizer, olha, vocês têm que ir, anunciai o reino dos céus. Vai estar indo diante das pessoas. Para quê?
para curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. E isso tudo na gratuidade. Lembre-se tudo na missão e na gratuidade de servir neste campo missionário, curando, ressuscitando, purificando e expulsando. E aí percebemos que o despojamento deve fazer parte também deste missionário. Não é preciso pensar levar muita coisa. E olha que muitas vezes, quando saímos de viagem, queremos encher as nossas malas, e muitas pessoas ainda têm, parece, uma espécie de um toque, que vai querer cada vez mais coisas e imaginando assim, vai que eu preciso. E aí fica aquelas malas cheias de coisas. Para o espírito missionário, para as nossas missões, Jesus dá a receita hoje. Ele vai nos chamar para ter atenção para o despojamento. Além da gratuidade, o despojamento para servi-lo. Para que não preocupemos de levar muita coisa. Não preocupemos em levar aquilo que é essencial. Não preocupemos em fazer aquilo que possa ser peso e deixe as coisas fluírem. E é preciso mesmo. Porque muitas vezes dizemos até que confiamos na graça de Deus, mas muitas vezes queremos que a nossa vontade, as nossas manias, os nossos jeitos sejam levados para a missão. Peçamos a Deus esta graça também de viver o despojamento em nossas missões, para que possamos acolher com espírito agradecido e viver esta gratuidade em nossas relações, para que o mistério aconteça, para que o mistério seja levado ao coração daqueles que necessitam. E aí queremos vivenciar essa experiência de fazer com que a vontade do Senhor aconteça, de ir ao encontro das pessoas, trazer vida nova, trazer esperança, trazer vida onde tinha morte, trazer algo de especial, de diferente. Pois se fizermos as mesmas coisas que os pagãos fazem, de que adianta dizermos que somos cristãos? Que possamos nesta liturgia, desta quinta-feira da 14ª semana do tempo comum, onde queremos alimentando da palavra, possamos ser fortalecidos pela missão. Roguemos ao nosso Deus para que nos ajude a colocar sempre em prática aquilo que alimentamos pela palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra